Voltando para o mercado de advocacia previdenciária, assim, é bem específico, é uma coisa que demanda uma certa especialização, não é qualquer um que faz, assim, não que tenha alguma área que qualquer um que faz, mas se um parente teu te demanda ou fazer uma defesa trabalhista, você vai lá e faz. Você tem, com o conhecimento que você vem, às vezes, de faculdade, você consegue responder ali. Você sabe mais ou menos por onde anda. Família, mesma coisa. Dá tal, um inventário, inventário, a mesma coisa. Mas previdenciário, pelo jeito, é muito específico e você não tem um retorno. Se você não tem a volta para fazer de novo. Porque depois de se aposentar alguém naquele regime, vai ser aquele regime e acabou, né? Pelo jeito. E quais as características, considerando isso que eu falei, no mercado previdenciário, que características um advogado precisa ter para encarar? Eu já entendi que existem diferentes advocacias previdenciárias, mas assim, o cara rural por urbano, o básico, né? O plano básico aqui. Que características o advogado tem que ter para ser um advogado de previdenciário no urbano e do rural, por exemplo? Eu acho que a característica mais importante que eu considero, a pessoa tem que ser, no mínimo, humana. Porque... Gostar de gente, né? Tem que gostar de gente. Assim, se não gostar de gente... Você tá lidando com um momento muito importante na vida de alguém. E como tu disseste, é um momento que não vai ter volta. Você não consegue desaposentar alguém, né? Não existe essa possibilidade. Então, é algo que é uma decisão muito importante, porque aquela pessoa, ela não vai mais, ela, né, dependendo da idade avançada, enfim, ela não vai mais trabalhar e ela vai contar com aquele valor para sua manutenção básica de vida. Então, você tem que entender que, às vezes, a pessoa tem uma dor, você tem que compreender a dor dessa pessoa e acolher, e tentar fazer o melhor possível para que essa pessoa consiga conquistar ali o melhor benefício possível. Se você pensar apenas em honorários, em dinheiro, no caso do advogado pensar no seu próprio dinheiro, é possível que você não corra atrás do melhor benefício para a pessoa, e essa pessoa vai se prejudicar para o resto da vida dela. Então, você tem que ter um olhar, eu acho que cuidadoso, né? Tem que ser humano mesmo. Não pensar só, né, no retorno financeiro do advogado. Complementando um pouco aquela pergunta do marketing, assim, quem vai para a aposentadoria rural tem que também botar uma calça pescador e ir por uma... A Camila tem umas histórias assim muito bacanas de perrengues no Rio, de horas viajando na lancha. Eu gosto, né? Tem que gostar. Tem que gostar, Pro rural tem que gostar. Assim, claro, não vamos negar também o retorno que isso traz. Ou seja, com certeza. Você tem um planejamento, e o teu caso aqui no escritório representa muito. A gente viu teus números, os teus resultados. Trouxe, ou seja, não é uma coisa assim voluntarista, não. Tem um lado humano, óbvio, tem a questão de gostar de gente, mas é uma área que, se você souber organizar bem o seu planejamento profissional, é uma área que te dá um retorno. Ela é rentável. Porque tem escala. Sim. E tem assim, escala de fazendo cliente. isso, a gente já conversou aqui um pouco sobre isso, conheça o seu cliente profundamente. E para você conhecer o seu cliente profundamente, você precisa viver o que ele vive. Eu acho que é isso. E assim, tu tens milhões de perrengues dentro disso, mas conta um bacana, assim, pra quem tá ouvindo, entender o que é esse perrengue. O tamanho do problema que vai se meter. Exatamente. Olha, perrengue, deixa eu pensar. É porque pra ti, de repente, não foi perrengue, porque, assim, como tu falaste, o teu pai é ribeirinho, o que já eu é uma acho realidade. legal, assim, do contato, né, de conhecer, porque muita gente, às vezes, advoga numa área que ela só estudou e, enfim, sabe como aplicar o direito ali, mas não conhece realmente a realidade do cliente. Eu fui entender, por exemplo, que era uma rasa quando eu fui lá no sítio e me mostraram que era uma rasa de açaí, né? Que é tipo um cesto lá que eles enchem com os caroços de açaí. Enfim, aquilo é uma rasa. E aí, ou então, por exemplo, uma matapi, como é que funciona? Exatamente. Né? Os tipos de mandioca que existem, a época do camarão. Assim, eu acho que é interessante você conhecer a realidade, até para uma eventual audiência, né? Você saber defender ali o seu cliente. Um exemplo básico. Uma audiência, a jurisprudência, às vezes, né, alguns juízes entendem que se o segurado especial tiver um carro, ele já não é segurado especial, o que é um absurdo, né? Mas há esses entendimentos, às vezes. E aí a segurada fala assim, não, eu peguei o carro e fui até tal lugar para pegar a mandioca ali, não sei o que lá.
Aí o procurador do INSS falou, excelência, ele tem um carro. Aí eu já me meti, falei, opa, na verdade, excelência, não é um carro, é um carrinho de mão, que é o carro que ele utiliza pra pegar lá as coisas. Não é, seu fulaninho de tal? Aí ele não é um carro motorizado não, doutor, é um carro que eu carrego as minhas coisas. Então, assim, você tem que saber a realidade deles. Os macetes também de audiência para que não caia numa pegadinha dessa e você perder o direito por causa de uma besteira. Não, e assim, Falado. a Camila ela só teve essa perspicácia de falar isso porque ela Sabe qual carro? sabe o que ela... Que era aquele carro Exato. que ele estava dizendo. Porque às vezes o segurado especial, ele, por exemplo, ele vai com a sua melhor roupa pra Justiça Federal, né? Um Ele ato solene, um ato formal. É um ato solene pra eles. Então, às vezes eles querem falar de uma forma mais rebuscada, né, das coisas Se complicam. e acabam se complicando. Então, nesse momento, ele falou que era o carro dele, mas na verdade não era um carro, era um carrinho de mão que ele usava pro labor dele, né? E aí deu tudo certo, e enfim. Mas são esses tipos de coisas que talvez se eu não tivesse visto e não tivesse ido lá a fundo, talvez eu não soubesse. Não, e deixar talvez até você pensasse que fosse um carro. Exatamente. E aí deixasse passar.